De fato, tem que utilizar a tabela T. Por quê, né? Porque nós não temos os dados da população, ok? O que nós temos são dados de amostra, que são esses valorzinhos ali que eles deram, né? Então, quando a gente não tem os dados da população, em especial desvio padrão, né, Standard Deviation, a gente tem que utilizar a tabela T. A conta é praticamente a mesma, é praticamente a mesma coisa, ok? O que muda é como encontrar o valor do T na tabela, né? Lá na tabela Z a gente aprende que é de um jeito, para fazer na tabela T é de outro, mas a conta em si, a lógica, as caudas, aquela história toda, é o mesmo, beleza? Tá. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu copiar esse negócio para cá. Opa, tudo bem. Então, no caso, eu vou usar a tabela T quando eu não tiver o desvio padrão. Da população, exatamente. Porque pode ser que eles te deem o desvio padrão da amostra, né? Por sinal, aqui ele não deu nem a média nem o desvio padrão, que a gente sabe que são coisas que a gente precisa, né? Para fazer qualquer conta de teste de hipótese, que é o caso aqui. Claro, as de proporção não, mas esse não é um problema de proporção. É um problema que ele nos deu valores. E o que a gente vai ter que fazer então? Vamos ter que encontrar a média e o desvio padrão. Só que nós não vamos fazer essa conta na mão, nós vamos usar essa calculadora, lembra? Uhum. Na tua calculadora a gente aprendeu a calcular o desvio padrão, porque a conta do desvio padrão é meio longa. Não sei se você lembra ainda como a gente fez aquele dia, né? Mas eu também não lembro, né? Não tenho a tua calculadora, mas a gente clicava em alguma opção ali de Standard Deviation, né? SD, na tua calculadora, e daí ele pedia para colocar os números um a um, daí a gente clicava no botão de memorizar, né? Cada um dos números, e encontrava o desvio padrão. Eu não lembro exatamente os detalhes de como a gente fez isso naquele dia, mas a gente pode olhar de novo lá no chat EPT, né? Onde a gente pediu para calcular lá. Vamos ver se eu acho aqui, né? Calculadora. Eu botei de novo para você. Eu tinha te mandado as coisas? Não, eu botei a minha calculadora, porque às vezes você pode confundir Ah, o modelo, tá. né? Porque o modelo importa muito. Sim. Tem ali o. Porra, não lembro. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Dizia o padrão na calculadora. Ontem, não foi ontem, foi outro dia. É... Putz, agora para achar isso. Bem, eu vou ter que fazer outro chat aqui. Deixa eu criar outro. Como que calcula o desvio padrão de uma amostra utilizando essa calculadora? Ah, hoje tá meio devagar aqui. Nem fala que às vezes também eu logo, aí até meu WhatsApp carregar, aí sempre fica com menos minutinhos, né? Sim. Muito bem. Então tu usa bastante o WhatsApp né, no celular, porque o meu carrega rápido. O que tá devagar é o chat hoje. Não Não, sei eu por quê. carrego, eu uso no computador. Eu uso nos dois, mas às vezes quando eu mexo muito no celular e volto pro PC tarde, assim, daí demora para carregar. Mas de toda forma, nós temos essa calculadora, aqui temos uns dados, aperte o quê? A mode. Então vamos lá, segue lá. Aperta mode, depois 3 stat, vai aparecer, né, stat, né? Depois um var, que é o que a gente quer, né? A variância, depois a gente faz a raiz quadrada, encontra o desvio padrão. Quando você fizer isso, me fala, tá? Tá.
Fiz, professor. Fez? Sim. Aí Tá. depois aperta C. É. Oi? Aí depois apertar C. Tá? Tá embaixo. Não era para colocar esses números aqui, já era para colocar os da questão, mas tudo bem. Depois aperta C. Eu coloquei o da questão. Ah, tu colocou? Beleza. Ó, que eu tô com o livro aqui. Maravilha. Depois, daí tem que fazer o que tá mandando aqui, né? Os dados estão salvos, aperte Shift F1. Shift 1, desculpa. Quatro. Aí eu já botei o 4 lá. Aí agora, às vezes eu fico na dúvida. É o 3 que aperta agora, né? Porque esse sigma aqui fica muito estranho. Eu não sei, mas. É o desvio padrão populacional. É Não, o o 3. nosso é de amostra. Não, nossa, da amostra? É. Ah, então é Tem o um 4. Szinho aí. Aí é o 4. Esse é o S normal. Esse S é desvio da amostra. É diferente da população. Então é o 4. Apertei o 4. Agora Tá. igual? Daí. Igual. Deu quanto seu desvio padrão? Ó, meu desvio da amostra deu 18. A gente vai usar só 2 dígitos depois de ponto? 2 dígitos é bom. Deu 18,21,21. 18,21, tá. Os dados reais do exercício. Beleza. Isso aí. Eu tava clicando também no errado. Tava clicando no outro, no sigma X. Eu sei que é diferente, mas na hora eu não percebi. Aí fiquei fazendo errado. Não tem problema não. Então tá, né? Decora isso aí que vai ser importante na prova, hein? Anotei. Sem isso, é praticamente impossível calcular o desvio padrão na prova, é muita conta. Agora tem que calcular a média, né? Você poderia até mesmo usar a própria memória aí para calcular a média já. Tem uma A opção de MS média. é Eu isso. não sei exatamente qual botão tem que apertar, mas deve ter uma opção para voltar, alguma coisa assim, né? Stat de novo, não sei. Mas caso você não queira, não tem problema. É só somar todo mundo aqui e dividir pela quantidade que nós temos, né? Vou fazer isso então, acho que vai ser mais fácil. Calma aí. Só anotar aqui a nossa. A média é aquela que tem o X com a tracinho em cima, né? Isso. Então aqui é a mesma coisa, sendo que no final é 2. Esse X com a tracinho em cima. Eu coloquei todos os dados de novo? Ok. A ideia não era essa, né? Com certeza tinha uma forma de já usar os dados que estavam na memória, né? Aí eu não sei fazer isso não. Ficou 49,80 a média. 49,80. Tá. Por que o desvio só botou S e não S de X? Ah, porque eu quis. Ah, tá. Eu poderia ter colocado Eu X, né? botei Pra S de indicar X que igual eram na calculadora. dos dados, né? Normalmente eu só vejo S. O X indica que você tá falando desse mesmo conjunto de dados aqui, X, né? Mas, sei lá, acho meio redundante. Só temos esse conjunto de dados, no caso, aqui, né?
Eu queria que tu aprendesse outra hora aí a usar o que já estava calculado, tá? Com certeza tem. Provavelmente era só você, de novo, apertar Shift F1, depois 4, né? Abriria lá as opções de média, desvio padrão, etc. Aí depois variável, aí depois esse X com a barra em cima, que aí é a média. Talvez, não sei. Acho que Pode tentar depois. nem precisava ir para stat de novo, porque tu já tá em stat, né, de certa forma. Então, sei lá. De toda forma, agora nós temos esses caras. O que que a gente precisa? Precisa encontrar as mesmas coisas que a gente estava encontrando nos outros casos, né? Que era basicamente fazer a conta para encontrar o t calculado, depois é que aquele que é o intervalo de confiança, né? Então, basicamente, o intervalo de confiança é a média, aquela mesma história, mais ou menos o erro. E o erro é dado por isso aqui, desvio, o t, né, que nós vamos falar sobre, o desvio padrão, dividido pela raiz de n, lembra? Era essa fórmula. Claro, normalmente a gente usava com z aqui, o desvio padrão sigma. Mas é o mesma lógica que nós estávamos usando nas outras questões, nos outros problemas, certo? Qual que é o nome dessa fórmula, professor? Se é para achar o quê? Intervalo de confiança, que é o que ele pede, né? É. Muito bem. Então, tudo nós já temos. Só falta o t. Então a gente tem que usar a tua tabela para encontrar qual é o t para 95%. Portanto, vamos usar a sua tabela, que eu acredito ser a tabela que ele dá no livro, né? Não é isso aqui. Era isso aqui. Muito bem. Então, estamos na página 296, lembre disso. Agora vamos para as últimas lá. Isso aqui é random numbers. Tabela de, sei lá que desgraça. É binomial. Binomial, 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 binomial. Poisson, 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 exponencial, Z. Agora T. Maravilha. E eu peguei outra tabela. Tem que usar T, né? Estamos falando de T, essa aqui. Aquela de student T não é a mesma coisa, não? Sim. Essa aqui é T student. Não, porque essa student T distribution, ela tá diferente o desenho. Mas não significa que não sejam os mesmos valores, só estão indicados dados de outra forma. Lembra? Existe tabela que começa do começo, existe tabela que começa do meio, existe tabela que conta da esquerda para a direita, existe tabela que conta da direita para a esquerda. Essa aqui conta da direita para a esquerda. Ok? Mas não significa que alguma outra tabela que tu tem aí não tem os mesmos dados, eles só estão informados de forma diferente, entendeu? Então, é aquela estratégia. Se está contando da direita para a esquerda, a gente vai pensar o que vai ter da direita para a esquerda no nosso intervalo de confiança. Vamos desenhar de novo. Se a gente quer 95%, significa que a gente quer meio aqui, ou melhor, 2,5 ali, 2,5 aqui, né? E acabou. O que acabou? Porque eu abri aqui o livro, aí você tá vendo, mas gente, cadê isso? A gente Lembra dessa parada aí do... o intervalo é de 95, então é 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, certo? Isso. Então a gente tem que procurar lá na tabela qual é o que dá 2,5. Daí a gente tá na olha... página 881, né? Isso. Então qual é a tabela do 2,5? É essa aqui. Ó, 2,5, tá vendo? A coluna do 2,5 é essa. Beleza. Só que agora, qual é a linha que eu vou pegar? A linha tem a ver com esse DF aqui. É Degrees of Freedom. Ok? Graus de liberdade. Degrees of Freedom. Então, qual é o degree of freedom do nosso problema? 95. Não. O 95 é o nosso intervalo de confiança. O degree of freedom é sempre o tamanho da tua amostra menos 1.
Então, como a nossa amostra tem 10, É 10 menos 9. 9. Menos 1 Menos 1, é 9. que é 9, ok? Então, o valor de t que nós queremos está aqui. 2,262. Beleza? Você simplesmente olha ali quanto é a porcentagem ali do seu intervalo de confiança, que é 2,5. Depois olha o seu degree of freedom, 2,262. É assim que usa a tabela T, ok? Então, no caso, as caldinhas vão virar esse T, né? Tipo isso, sim. Antigamente era o Z, agora é o T, né? Nessa aqui é T. Beleza, então você precisa tanto do valor da porcentagem para olhar aqui na primeira linha e depois o valor do degree of freedom para olhar nessa Mas eu primeira não posso coluna. esquecer no degree of freedom de pegar o tamanho da amostra e diminuir de 1, né? Porque Exatamente, senão daria 2,228. Não posso exatamente. esquecer disso. Show de bola. Então, voltando aqui, 2, 2,262, né? É. Então, vai ficar a média, que é 49,80, mais ou menos 2,262. O nosso sigma você calculou, o nosso desvio padrão era 18,21, dividido pela raiz de 9, mais conhecida como 3, né? Muito bem. Então, agora é tua vez. É jogar esses numerozinhos aí na ordem certa, né? Na, na calculadora e chegar na resposta, beleza? Tá. Vou fazer aqui, calma aí. Rapidinho.
eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Olha, sim, o IC ficou a primeira parte, 36,07. Acho que é 63,53, o superior. Acho que é isso. 36,57 e 63. É. Perfeito, isso mesmo. Legal, né? Muito bem, claro que fui eu que fiz a interpretação ali Que é a das parte coisas e tal, Não, mas fora isso, mas eu acho que também, tipo assim, esse passo aqui, que são 5 passos vizinhos, que você faz a raiz, divide, vezes, menos e mais, isso é muito simples, que foi o que eu fiz agora. sim, a parte de estatística mesmo, que o professor vai te avaliar, é a compreensão primeiro do que o problema está pedindo, né, que é o intervalo de confiança, depois de qual fórmula usar, que aqui era do T, né, Não do Z, que aí vai mudar a tabela. não do Z, e depois saber obter o T para olhar a tabela, né, exatamente. Bem, agora a gente tem um problema extremamente semelhante aqui. Bem, na verdade eu não sei, né, qual o problema que o teu professor quer que a gente faça agora? Vamos ver aqui. Agora, 67. Porra, já é um problema de provavelmente uma outra matéria. Não, Vamos pra tu deve ser o treinar. mesmo capítulo. É, mesmo capítulo, mas já é uma outra coisa. Vai pedir uma outra coisa. A gente já não fez esse do avião? Slide. Ou eu fiz com a Fábio, não sei. Deixa eu ver aqui. Eu já fiz esse problema, isso eu sei. O 67 a gente fez sim, você tá certo. Fizemos. Sim. É bem parecido. Só que era a diferença de médias, né? Daí a gente ficou discutindo sobre qual fórmula era. Ou eu tô Agora errado. é 69. Tá, vamos ver aqui. Essa aqui é para ser um pouco tranquila também. Porque a gente tem, de novo, intervalo de confiança. A gente, a princípio, não tem dados de amostra para criar lá na calculadora, né, os valores. Mas ele falou aqui um erro de não mais que 0,05. Então ele está falando de erro. E nós temos uma equação para dar essa sample, né, o tamanho da sample, ou seja, o valor do N. É isso que ele quer aqui. O N é o tamanho da amostra, né, a quantidade de dados que a gente tem. É isso que ele quer saber. Ok? Beleza? Vamos ver se isso vai ser tão simples quanto é achar o N na calculadora financeira. Acho que a estatística vai ser mais difícil. É mais fácil que a outra porque é só jogar na fórmula, não tem que olhar nada em tabela, nem nada do gênero. Você só precisa entender quem é o que aqui na fórmula do N, né? Essa aqui é a fórmula do N em função do erro. E ele está falando que o nosso erro é 0,5, 0,05. Ok? Então esse cara aqui, 0,05. O P, quem é P, né? O P ele não falou. Quando a gente tem um problema de proporção, como é o caso aqui, e ele não fala qual é o valor do P, a gente tem que usar o P, lembrando que o P é a probabilidade de um evento, né? Como, por exemplo, jogar cara ou coroa. Qual que é a probabilidade de cair cara? 50%. Daí o P é 0,5. Probabilidade de um sucesso, cair cara. 0,5, 50%, né? Quando a gente tem um problema que ele não diz a probabilidade, a gente tem que assumir que é 0,5. Beleza? Temos que assumir isso. Então, beleza, já temos o valor para esse e para esse. E na prática tem que olhar a tabela, sim, né?
porque a gente não sabe de cabeça esse valor, né? Qual é o Z para 98%? Para isso tem que olhar na tabela. Então, vamos lá, né? Vamos lembrar que, de novo, a gente tem, né, o gráfico, temos Vamos botar o gráfico a aí no gráfico aí. temos 1% de cada lado, né? É 98. É. Então é 1% de cada lado. Então a gente olha lá. Tabela Z, 1% de cada lado. Daí a gente olha para essa tabela dá do meio até o Z. Se a gente quer que esse cantinho branco aqui tenha 1%, quanto vai ter que ter esse laranja aqui? 49, certo? Então, a gente vai procurar aqui nos dados o 49. O 49 estaria aqui. Não tem 49 exato, mas tem antes e depois. Certo? Então, qualquer, Você fez como mesmo? como é que faz? Pega o valor deles, ou seja, que é o 2,32 e o 2,33 e faz a Pegou média. dois mesmo? Eu peguei dois mesmo porque não tem 49 exato, né? Aí tu Tem... sempre vai pegar o abaixo. Não, tu não tá prestando atenção no que eu tô falando hoje. Não, foi porque eu fui anotar o negócio dos 50%. Eu acabei de falar que a gente tem que pegar esse valor, porque é o que vem antes, né? Ou seja, o 2,2, o 2,32. Temos que pegar o valor associado a esse, que é o 2,33, né, que são os valores de Z que a gente quer, 2,32, 2,33, e fazer a média. Né? Basicamente é somar e dividir por 2, né? 2,32 mais 2,33, divide por 2. Isso vai dar 2,325. Vai dar sempre 5 no final, beleza? Nessas situações que você precisa pegar dois caras, porque nós não temos o valor exato, e normalmente a gente não tem o valor exato, né? O que a gente faz? A gente pega o primeiro aqui e coloca um 5 do lado, ok? Que a média vai ser sempre esse 5 do lado. Qual é a metade do caminho de 1 para 2? É 1,5. De 2 para 3 é 2,5. De 3 para 4 é 3,5. E assim vai. Então, qual é o caminho desse número? A metade do caminho desse número para esse? É esse primeiro meio do lado. Ok? Então, anota aí 2,325, ok? Beleza? Então é assim que você vai fazer. Você nunca vai achar o valor exato, né, na tabela aqui, de modo geral, assim. Eu falo nunca, mas tem que tomar cuidado. Depende da situação aí, porque aqui nós sabemos a probabilidade, estamos procurando o valor de Z. Nessas situações você nunca vai ter, né? Ah, por que Mas, ficou dois? Ah, porque juntou. Ah, entendi. Juntou esse 2,3 com esse 2 daqui de cima e botou meio do lado. isso. Muito bem. Daí, o que eu estava falando? A gente tem que agora usar a fórmula, né? Daí você anotou o Z aí, já temos todo o resto. Agora é só pegar esses valores e jogar na fórmula, beleza? Aqui você joga o Z, eleva ao quadrado ele primeiro, né? Sempre tem que fazer as coisas ao quadrado primeiro. Aí vai fazendo as contas aqui uma a uma, ok? Não faça com pressa, não precisa jogar tudo de uma vez na calculadora. Vá anotando, né? Se você não tem a segurança ainda de como escrever as coisinhas na calculadora, vá fazendo uma de cada vez, beleza?
Professor, qual que é o erro mesmo? 0,05. Não, mas o erro, esse daí não é a proporção? Não, isso aqui é o erro. Proporção é 1. Já usamos o que a gente precisava da proporção, né? Para achar o Z. Ó, tá confundindo com essa, né? É o P. Não, o P é 0,5. O erro é 0,05. Professor, quando a gente faz 0,05 ao quadrado, aí fica aquela notação estranha, que eu não lembro como é que eu coloco aqui. Que é 2. Eu não sei se eu botar isso direto na calculadora. Tipo aqui, 2,5 xn elevado a menos 3. É, aquela notação estranha significa que você está pegando um número bem pequeno. Mas se eu colocar ele na calculadora direto, ele vai dar um número entre aspas normal, assim, aquelas Você tem que letras. fazer o answer, lembra? Vou tentar então pôr esse nome. Você não vai nem precisar copiar. Pois é. Vai ter uma hora que vai aparecer esses caras, né? Mas caso apareçam esses caras, daí você vai ter que saber lidar com eles, né? Quando aparece, por exemplo, sei lá, vai aparecer assim coisinho na sua calculadora, né? E elevado a menos 4, sei lá. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4, é a mesma coisa, sacou? Então, de alguma forma, você vai ter que escrever isso na sua calculadora. E eu já te ensinei a colocar potências e coisas assim, né?
Mas se você usar o answer, ele vai ficar em cima e não embaixo. Pois é, por isso que eu entendo. Por isso que para usar o answer, você precisa ter cuidado, né? Você precisa saber o que você, onde você está mudando, beleza? Agora, caso você tenha então dificuldade de escrever a fórmula toda para poder usar o answer, faz o que eu falei aqui, anota o número e quando aparecer essa anotaçãozinha do lado, você tem que lembrar que é 10 na menos 4. Então, por exemplo, me fala o número que apareceu aí com a anotação científica. Tu tem ele aí ainda? Ó, tem. É o 2,5. Ah, isso é um 10. Eu achava que era um N. Um 10. É x 10 elevado a 3. Menos 3. Pronto, é isso aqui. Então, quando você for escrever na calculadora, você pode usar isso aí, entendeu? Em vez de usar o answer, né, que é o que a gente quer fazer, infelizmente você não está conseguindo, a gente escreve 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Daí como é que faz esse 10 a menos 3 na calculadora? Você tem que pôr o colchete, né? Aquela paradinha de exponencial, ou vai ter um X com um carinho em cima, assim, na tua calculadora? Tem um x com carinha em cima. É esse mesmo. Daí tu aperta o X com o carinha em cima e o número, de novo, dentro de parênteses, porque ele é negativo, né? Para assim ter certeza que você não está perdendo nada no caminho. Se você colocar os parênteses, você acaba tendo certeza disso. Beleza? Só mais 80 vezes. É a mesma coisa. Ah, deu a mesma coisa? Então parece que a resposta está certa, né? Eu já tenho a resposta desse problema. Deu quanto? Não consegui. Parei nessa parte desse 10 aí, desses 10 elevados. Eu escrevi o que você botou aí, até quando você bota esse elevado, ele já abre um outro parênteses. Aí eu fiz as duas opções, tanto fechando com duplo parênteses e um parênteses simples, aí ficou, dá o mesmo valor que você botou. Não, mas ele falou, ele continuou com o valor que a gente queria sair, que era esse valor vezes 10. Ah, tá. Ficou bonitinho. Então apareceu exatamente aquele mesmo número, certo? Então parece que fizemos do jeito certo. Eu só acho que você, para confirmar mesmo. Não, tá certo, né? Só que tem um erro aqui baseado na escrita que eu fiz. Eu fechei o colchete, tá vendo? Então, mas eu também fiz uma que fechava o colchete de fora, dava a Não. mesma coisa. Mas aqui tá parecendo que não fechou, mas tudo bem. Se funcionou assim, tá beleza. Ok?
Eu só, né, o jeito certo era fechar, mas tudo bem. Então significa que você pode usar isso aí para fazer sua conta, ok? Tem que botar tudo isso aí debaixo do. Meu Deus, vamos ver. Senhora, né? Ah, que desgraça é essa? É, deu zero? Como assim? Não pode dar zero, né? Não, Deus, não. Zero é o que estava antes, sem o valor assim. Ah, Agora aqui perdido. É porque eu quis anotar, quis pegar a anotação. é, tem uma setinha ali, né? Suponho que você tinha escrito E coisas antes também. continua, né? Aham. Que é o menos 3 com os dois parênteses. Aí ficou 5,4 elevado vezes 10 elevado a menos 4. Aí deu esse valor.
Você chegou num valorzinho aqui. O que que é esse valor? Já é a resposta final? Não é isso que tá na tua tela, não. É o que eu te mandei. É o Não, eu 5 sei, eu tô olhando quadrado. no Zap. Uhum. Ah, tá. Aquilo ali supostamente é para ser a resposta do problema? Tudo supostamente. Tá muito errado, né? E por que que tá errado? Porque acredito que esse bagulhinho aqui seja para dividir, certo? Isso. Acontece que, do jeito que você escreveu, ele vai estar dividindo apenas o 2,5. E depois a resposta dessa divisão aqui vai ser multiplicado por esse resto de conta. É assim que eles ensinam pra gente quando a gente é criança. Lá tem a expressãozinha, sei lá, 4 dividido por 2 vezes 3. Qual é a conta que a gente faz? Essa aqui primeiro, dá 2. Depois multiplica por 3. Certo? Mas agora, digamos que você queria fazer essa conta aqui. Né? 4 dividido pelo resultado ali de 2 vezes 3. Certo? Para que você escreva isso do jeito certo, a professora te dê a nota certa, a calculadora funcione, você tem que colocar um parênteses, entendeu? Daí, agora sim, ele vai fazer primeiro essa multiplicação, que vai dar 6, é claro, e depois vai fazer a divisão, certo? Em outras palavras, faltou parênteses. Faltou você colocar um parênteses aqui no termo de divisão. Depois você divide. É, ok? Por isso que eu digo, parênteses nunca é demais. Beleza? Quinhentos e quarenta. 540? 540, exatamente. Eita, caraca. Era só o parênteses. Era Poxa. só o parênteses. Às vezes, né, quando você comete esse erro de parênteses, não precisa nem voltar, né? Reescrever tudo. É só, de alguma forma. Deletando. Sim. Não precisa deletar, você pode usar as setinhas da tua calculadora para voltar até a posição e colocar o parênteses, entendeu? Ah, verdade. Eu tinha Daí, apagado. daí é mais rápido, É. beleza? Eu acho que funciona bem. Fica estranho, né? Que fica um monte de parênteses no final. Mas é que você tá Fica. fechando cada um. Mas precisa fechar cada um, exatamente. Mas é estranho, né? Botar um monte de parênteses pra... É feião. Mas se tu olhar um programinha de computador, é assim que eles são, né? Cheio de chavezinha, fechando, assim, tudo junto. Cada uma tem a sua função. Tem a chave, tem o colchete, tem blá, blá, blá. Exato. A gente treina isso quando é criança, né? Na prática funciona pela mesma lógica na calculadora, né? Porque é aquilo que eu estava te explicando, né? Fazer essa conta com parênteses é diferente de fazer essa conta sem parênteses, porque sem o parênteses você tem que fazer essa divisão primeiro. Vai dar uma resposta diferente se você fizer essa multiplicação primeiro, né? Então, é só isso. Beleza? Beleza, Titia. Ô, Então, professor, mas diga. só aquela questão, tipo, poxa, essa tabela é muito chata, porque olha só, às vezes eu quero o número que tá lá no meio, aí às vezes eu quero o número que tá fora. Infelizmente é assim que funciona, né? A tabela que teu livro te deu, provavelmente vai ser o que o professor vai dar na prova. Eu tenho as provas também.
Mas até a gente chegar lá, acho que vai demorar um pouco, mas talvez na primeira, depois que a gente terminar os capítulos que ele trabalhou na primeira prova, a gente tenta resolver a primeira prova. Sim. Tomar cuidado, né? Porque de fato tem tabelas que são mais fáceis, mas não adianta ir trabalhando de usar, mas não adianta ir trabalhando com elas se na prova você não vai poder usar, né? Então sim, vai ter que usar essa aí que tem que fazer desse jeito, não tem muito jeito. O professor, deixa eu te perguntar outra coisa. Você não ficou maluco não fazendo doutorado e mestrado, cara? Para falar a verdade, no mestrado fiquei mais que no doutorado, porque tem mais tempo no doutorado, né? E assim, eu era meio vagabundo. Quando eu percebi que eu já tinha um trabalho suficientemente bom para defender, eu já nem me preocupei mais, só defendi e pronto. Porque eu pensei, Caraca! porque eu pensei assim, bem, eles não têm muita vantagem em não me passar. Eu pensava dessa forma, entendeu? Porque se eles pagaram minha bolsa ali. Lá na PUC não tem isso não, porque eles já reprovaram um monte de gente no doutorado. Ah, é? Tipo, Caraca, a pessoa passou no mestrado, aí chega nessa matéria de estatística, é jubilado e por aí vai. pode crer. A ideia é essa, então. Muito bem. Então tá. Tamo junto aí, precisando só chamar, beleza? Valeu, professor. Tchau. Valeu, tchau, tchau.